Olá, eu sou a Daisy Olá, eu sou a Marina. e nós somos do Tecendo Essência. Nossa missão aqui no Tecendo Essência é auxiliar as mulheres no despertar da essência feminina. E para te auxiliar no despertar da essência feminina, estamos agora com a série A Mulher de Cada Deusa. Hoje, falando especificamente da mulher Atena ou da influência da deusa Atena sobre a mulher, sobre você, porque sim, se você é mulher, você tem influência de Atena, assim como de todas as 7 deusas. Isso é muito importante, né? Dentro do nosso trabalho, a gente salienta muito. Todas as mulheres, todas nós que temos a energia feminina, que temos a energia yin, né? Como expressão primeira, né? Dentro do nosso ser, nós temos nessa energia as 7 deusas. Então, todas nós temos. Mesmo que às vezes você parece que não reconhece aquela deusa em você, ou aquele arquétipo em si, fala, nossa, mas parece que eu não tenho nada dela. Tá lá. Você só precisa aprender a olhar. Talvez seja que você precisa despertar, para você se sentir mais completa, né? Para você se sentir mais inteira, integrada ao seu feminino e também ao mundo, né? Ao viver. Como a gente sempre fala, essas 7 deusas, elas fazem parte desta energia feminina, dessa energia yin, que a gente gosta aqui, né, de colocar como se fosse um lindo diamante, né? O diamante com 7 lados, 7 facetas, e cada face corresponde a uma característica da energia feminina. E todas elas em harmonia juntas dá a energia máxima feminina, fala sobre a mulher, a essência feminina da mulher, essa energia de frente feminina e de ação no mundo, né? De como nós nos colocamos como mulheres no mundo. E dentro dessas 7 faces, né, dessas 7 energias, a gente traz os arquétipos das deusas virgens para nos auxiliar a decodificar essa essência feminina. Então, lembrando quais são as 7 deusas virgens, rapidamente eu vou lembrar as deusas que trabalham o feminino, né? Nós temos a Ártemis, que nós já falamos aqui, né? Nós temos a Hestia e nós temos a Atena, que nós vamos falar hoje, né? Atena, sendo características de deusas virgens, né? Nós temos também nessa composição Perséfone, Deméter, Hera e Afrodite. Perséfone, Deméter e Hera são deusas vulneráveis, nós vamos comentar depois sobre isso nas próximas lives. E a Afrodite é deusa alquímica, que também terá uma live só para ela. Mas é só bom para a gente entender que esse todo, todas elas fazem sim parte de nós, fazem sim parte desse feminino maravilhoso. E resumindo, numa frasezinha só, deusas virgens são enfocadas em si mesmas. Sim. Bem resumido é isso. E até agora, nessa nossa trajetória, nós estamos focando, nós estamos estudando as deusas virgens. Nós fizemos a Ártemis, ontem nós tivemos Hestia e hoje a última deusa virgem dentro do feminino, desse grande diamante, é a Atena, né? Muito conhecida Atena, eu acho que de todas é uma das mais conhecidas, né? Até o nome na Grécia, né? A cidade de Atena, que é a capital da Grécia, dedicada e nomeada para a deusa Atena. E como nós falamos aqui, né, dentro dessa série que nós estamos fazendo, nós não estamos focando exatamente nos mitos. Nós temos live, nós temos conteúdo de vídeo aqui falando sobre as deusas, sobre os mitos das deusas. Sim, é importante conhecer o mito, porque o mito é a estrutura base, que graças ao mito a gente entende toda a estrutura do arquétipo e consegue fazer essa correspondência para o feminino, né? Então, a gente fala da correspondência, né? Quer aprofundar no mito, procura a playlist Deusa Pessoal. Sim. Lá tem bastante aprofundamento sobre o mito. Tem um pouco também na playlist A Semana das Deusas. São 2 playlists que a gente indica você
maratonar, se Sim. você está gostando desse processo de autoconhecimento com foco no feminino, né? Você que é mulher e quer buscar o autoconhecimento, quer se conhecer, quer melhorar, né? É bem interessante fazer esse estudo de autoconhecimento com foco no feminino e usando para isso as deusas como ferramenta, tá? As deusas que a gente traz aqui, elas são ferramentas para a gente despertar esse feminino, para a gente se conhecer melhor. Sim. E bem, para começar, antes de a gente entrar diretamente em Atena, né? Eu já vou dar um oi para todo mundo que está assistindo. Então, no YouTube, a Daniela colocou o boa noite, está dando um boa noite. Chamou de gente de Profas. professoras. Então, olha que legal, obrigada. A Mara também, minha Mara, mãe. boa noite. Boa noite. Micaele. Acho que é Mila, né? Mila Carelli. Ah, Mira Canelli, desculpa, li errado. E Elizabeth, mamãe. Então, as duas mães estão assistindo. Né, então, boa noite a todas, sejam muito bem-vindas, tá? E agora, hoje o estudo vai ser sobre Atena, né? A parte, é sempre bem interessante que qual é o nosso grande objetivo aqui? A gente entender, dentro desse diamante que a gente falou, que é a energia feminina, qual é a partezinha que corresponde a Atena, para a gente saber se ela está no local certo, se ela está tomando outras partes ou se ela está precisando tomar posse do local dela, né? Se ela está sendo colocada meio que de lado por alguma outra deusa, né? Então é bom a gente entender para esse autoconhecimento. Primeiro, vamos dar uma olhadinha nas características do mito, né? E que são características importantes que fazem com que a gente entenda como ela age no feminino. A primeira questão já é o nascimento. Atena, ela já vem chegando, ela já dá uma dor de cabeça ao nascer. E nasce adulta, E né? ela nasce adulta. Como funciona, o que acontece com o nascimento dela? Ela nasce da cabeça de Zeus. Zeus dá uma dor de cabeça, ele pede para Hefesto, Hefesto vai lá, pá. Medicamente, ele abre a cabeça de Zeus e de lá sai Atena. Tá? Ela nasce de Zeus e sem mãe, na verdade, né? Deus devora a mãe da Atena e então ela nasce adulta e sem mãe. Tá? Uhum. E sem conhecer a mãe, né? Sim. E ela também nasce já armada, já com a tua armadura, né? Na verdade, ela nasce de armadura pronta. Boa noite, Maiara. E aí, dentro dessa energia, né? Dessa questão, Zeus, né? Gosta muito de Atena, porque sua filha praticamente nasceu dele, né? Foi um parto para ele, né? Então, de dor de cabeça, então ele traz Atena e Atena tem uma conexão muito forte com os Zeus. A gente até fala, né, dentro do estudo feminino, que ela é a filhinha do papai, porque ela realmente é muito conectada à energia de Zeus, tá? O ambiente de Atena é a cidade, ela se sente bem, ela prefere morar na cidade, né? Lembra que das deusas virgens, é importante a gente entender o ambiente delas, porque fala muito da onde ela se encontra dentro de nós. Então, dá uma olhadinha nessa. Nós temos a Ártemis, lá primeiro que nós falamos da floresta, lembra? E aí nós falamos toda a parte de instinto e tudo mais que ela trabalha. Uhum. Então, ontem nós falamos de Hestia. E Hestia é o quê? É no lar, é dentro da casa. É dentro do dentro, né? Na casa. Então é o quê? É no nosso centro sagrado, é lá na alma, né? Tá ali, bem guardadinha, ali no encontro ao sagrado. E hoje nós vamos trabalhando com Atena. Atena é a cidade, é onde há ação, onde existe onde o homem coloca a sua mão e constrói, né? Como a gente vê a cidade, ela é habitat, né? De nós, né? Seres humanos, nós construímos as cidades graças às nossas habilidades, né? Mentais, né? Graças à nossa estrutura
a gente fala de evolução de humanidade, de mente humana, né? Uhum. Então, esse é o ambiente de Atena. Tanto é que existe uma cidade que foi dedicada a ela, que até hoje tem o nome dela, que é na Grécia, capital da Grécia. Outra questão de Atena, e não sei se todos conhecem, mas ela é protetora dos artesãos, principalmente dos tecelões. Algumas das suas imagens ela está carregando a roca, né? Que é um símbolo do tecer, né? Então ela tem a propriedade de protetora dos tecelões. Ela tem até uma lenda que é a da Aracne, que nós já falamos num dos vídeos, né? Então dá uma olhadinha lá naquela playlist que a gente comentou, que a gente fala bastante dessa lenda também. Ela é a deusa da justiça, né? Considerada uma deusa justa. E ela também traz vitórias, batalhas. Ela é uma deusa que ela protege nas batalhas, ela protege os heróis, né? Nós temos duas deusas que trabalham muito com os heróis, que é Atena e Hera, que nós vamos ver depois, mas são duas que trabalham com os heróis. Então a Atena ela tem seus heróis que são protegidos e ela orienta eles nas batalhas, né? Uma coisa que é importante esclarecer, em muitos lugares você vai ver escrito assim, deusa da guerra. Não é bem da guerra, né? Porque a Atena, ela não tá ali para pegar a espada e ela ir lá. O que ela faz? Ela orienta os heróis a fazer isso. Por quê? Porque ela é a deusa, na verdade, ela não é uma deusa da guerra. Ela é a deusa da sabedoria, ela é a deusa da justiça, mas ela não é deusa da guerra. Se nós formos colocar um deus que é o deus da guerra, é Ares ou Marte, tá? Atena ou Minerva, que é o seu nome em romano, né? Ela é a deusa da sabedoria e da justiça. A gente gosta de falar que, se fosse colocar ali num posto de guerra, ela seria o general, ela seria o comando acima do soldado. É a estratégia. Essa é uma habilidade muito interessante da deusa e que as mulheres que recebem a influência, né, dessa deusa recebe essa habilidade da estratégia. Então, quando a gente quiser se conectar a Atena, um dos benefícios, já adiantando um pouco, é esse: você vai ficar mais estrategista. Olha que maravilha. Ela tem esse olhar além, porque ela consegue entender tanto o que é justo, então ela vai atrás de batalhas justas, e realmente ela tem um olhar para entender essa estratégia para chegar à vitória. Por isso que a Atena traz a vitória, né? Então é bem interessante já do início a gente tirar esse mito, porque esse negócio de a deusa guerreira que vai pegar a espada e vai para lá gritar. Isso não é feminino, gente. Mulher não é guerreira. Mulher é sábia e estrategista. Ela dá a espada na mão do homem, que é o masculino, e ele vai lutar. Essa é a energia do feminino. Sim. Sim. A deusa da estratégia, a sabedoria. Ela tá ali, ela monta ali o circo e fala assim, agora é assim, pá. E a coisa acontece, né? Ela tem essa visão além, né? Sim. Então, quando a gente pensa em todas essas características, a gente até falou um pouquinho aqui dessa coisa da estrategista, né? Vamos entender dentro do nosso feminino qual é a posição de Atena, né? A primeira questão, acho que o primeiro ponto interessante, que ela trabalha sabedoria, né? E ela trabalha essa questão da justiça e do conhecimento, né? Quando você pensa em Atena, são atributos que vêm logo na mente, né? A justiça, a sabedoria e o conhecimento. Tudo isso, se a gente entender, a gente está trabalhando com uma linguagem mental. Mas uma coisa que dá para entender um pouco maior, que esse conhecimento que a Atena traz, na verdade, ele não é exatamente só o conhecimento pelo conhecer. Ele tem esse algo mais, que é essa sabedoria, tá?
Se nós vamos colocar fizer algumas listas de atributos entre energia feminina e energia masculina, e nós vamos colocar conhecimento e sabedoria, conhecimento, ele é um atributo masculino, de vibração de energia masculina, de vibração yang, tá? Ele não é uma vibração yin. A sabedoria, ela tem uma vibração yin, uma vibração feminina, da energia dessas duas características. Por quê? Porque conhecimento sempre é voltado para o externo. Você precisa vivenciar para ter. Você recebe de fora para conhecer, para ter o conhecimento. Sai no mundo, né, e conhece vários povos, conhece, né, várias culturas. Ele tem o conhecimento porque é externo, é yang. E a sabedoria, ela é interna, ela não é externa. Você pega o conhecimento e internaliza. E aí você tem o saber, né? Você vivencia, você interioriza e aí você acessa o seu saber e o saber vira alma. Então a gente entende que o conhecimento é a mistura do conhecer mental, que é essa energia yang, tá? Masculina, né? Que traz, né, que ao conectar-se com a alma, ao conectar-se com a essência interna, né, com o ser, ela transmuta e isso vira sabedoria. É como se estivesse num grau, né? Você traz ela sobe esse degrau aí, que agora ela não é algo só, não é só externo, ela está internalizada. Então, a energia que a Atena nos traz é esse poder alquímico, vamos dizer assim. Ela não é a deusa alquímica, mas quando a gente pensa nesse saber dela, ela transita muito bem por essa energia mental. E é ela que faz essa decodificação. Ela que traz essa energia ali externa, né? Para ser trabalhada e ser traduzida de uma forma feminina, de uma forma interna. Então ela consegue fazer essa ponte. Por que ela trabalha também essa energia mental, essa energia do conhecer? Lembra lá no mito, quando logo no mito fala que ela é a filha do pai e ela nasce adulta e ela não conhece a mãe? Então, e ela tem muito amor pelo pai, né? Então ela é filha do pai, realmente muitas das brigas que a Atena arruma na vida é para defender Zeus, né? Às vezes até é meio difícil defender Zeus, mas ela vai lá e consegue. Ela tem a força da defesa de Zeus ali, né? Por quê? Porque ela ama muito esse pai. Então, o que isso representa, né, dentro se a gente for trazer dentro da energia feminina? A questão dessa ponte para a energia masculina, essa facilidade de lidar com a energia masculina, de se colocar no ambiente masculino, de compreender a energia masculina. Se a gente for pensar no nosso interno, de realmente compreender a nossa energia masculina interna, compreender o nosso ânimos. Lembra que eu falei que existem duas deusas que têm uma facilidade, uma ponte para esse ânimos, que auxilia na nossa expressão do ânimos no mundo, que é tanto Atena quanto Ártemis. Então, Atena está aí. Ela mostra-se já, que eu falei que são as duas que Zeus fala assim, são minhas filhas. Sim. Então, por quê? Porque no símbolo ela traz essa energia, ela tem essa conexão, tá, com a energia masculina. Mas é claro que ela trabalha com essa energia masculina, quando a gente vê ela no equilíbrio nosso, né, no equilíbrio da nossa energia, ela vai trabalhar com a energia masculina dentro de uma linguagem feminina. Ela não trabalha puramente com a energia masculina e ela como a pura, porque senão ela não precisaria estar ali. Já existe o ânimos pra gente, né? Já existe a nossa energia masculina pura interna, né? Existe a energia masculina externa lá do masculino, né? Do homem, né?
que não tem Atena. Atena é uma deusa que trabalha o feminino, né? Elas têm outras características. A Atena vai trazer sim essa linguagem, vai facilitar a conexão com essa energia para nós conseguirmos viver bem no nosso mundo, só que dentro de uma característica ainda feminina. Sim, a gente pode dizer que é através do arquétipo de Atena que a mulher desperta o seu corpo mental, a sua mente, né? Ativa o seu mental, porque a gente costuma ouvir muito dizer, ouvir que mulher é emoção, o homem é mente, né? Não, a mulher tem também a capacidade de ativar o seu mental, e ela faz isso através de Atena. Então, o homem, ele é mental e detém o conhecimento, né? E possui a ação. A mulher, ela ativa o seu mental através da sabedoria e ela coloca isso em ação, não ação de ir como o homem, ela usa a estratégia, né? E aí sim, uma boa parceria pode acontecer quando a mulher se une, né? Ao homem, no sentido de mulher faz a estratégia, o homem vai lá e age, né? Porque a gente tem que entender a natureza, né? Isso a gente observa na própria natureza. A energia masculina e feminina não está aqui para disputar. Se não a nós não, porque não existe grau de valor, mas elas não são iguais. Elas têm propriedades, atributos diferentes, porque cada uma, vamos dizer assim, rege determinada mecânica no todo da vida, vamos dizer assim, na harmonia da natureza, na harmonia do todo. Existe a polaridade feminina, existe a polaridade masculina, e quando se unem em energia, quando se compreendem em energia, aí sim a mecânica está completa. Tudo se complementa. Então não existe uma energia que é superior ou inferior. Nem a masculina é superior e nem a feminina é superior. Simplesmente elas se completam em si e faz a vida fluir em harmonia. Então, para existir harmonia, precisa existir os dois fluxos muito bons de energia feminina e da energia masculina. Por isso que o ideal é o conhecimento se juntar com a sabedoria. Né? Para que isso ocorra de forma harmônica e que haja a evolução, né? E aí se une estratégia e ação, né? Sim. E, bem, enfim, quando essas características de Atena estão muito presentes na vida de uma mulher, como que essa mulher se comporta? Então, né, dentro dessas características, né, a gente tem outros pontos também importantes para a gente entender. Lembra que eu falei que ela é da cidade, né? Então, e ela também é a deusa dos tecelões. Tá? Então, são características que traz isso para Atena dentro do feminino. Mostra que a ação de Atena ela é muito mais externa do que interna para a mulher. Então, se a mulher precisa ativar ações mais introspectivas, vamos dizer assim, existem outras deusas, ela tem que estar, tem outras deusas que são melhores ativadas, não Atena, né? Não tão Atena. Atena, como ela é aquela que está no mundo do fazer, que é o mundo da ação, que é o mundo da energia ela masculina, se projeta na cidade, ela se projeta para fora. Então é onde a mulher consegue expressar-se melhor, né? Dentro do mundo, ela consegue trabalhar essa energia de ação dela, né? Que é essa força de estar no mundo, né? É ali que ela tem que se projetar, nesse grupo, né? Na ação, no que ela quer realizar na vida dela. Porque se a mulher não traz essa energia Atena muito bem equilibrada, ela não realiza nada na vida. Ela trava. Porque naturalmente as outras deusas, tirando Ártemis e Atena, né, que são mais voltadas para ligar o ânus, nós também temos mesmo nas deusas vulneráveis, elas têm algumas que lidam bem com o masculino, mas assim, a ação mesmo, propriamente dita, da mulher individualmente, nós trabalhamos muito essas duas, e sem Atena,
parece que a mulher não conclui o que precisa concluir, não leva um projeto à frente, não caminha exatamente, né? Então ela precisa entender a sua linguagem de caminhar, de realmente se expressar no mundo. Por isso que ela é a deusa da cidade. E por isso que ela também é a deusa que protege o fazer, os artesões, né? Porque pensando nos artesões, pensando na tecelagem, era uma das formas de trabalho, né? Trabalho manual, trabalho de pôr a mão e construir. Ela também é a deusa da arte, mas ela, assim, diferente de Afrodite, né? Atena reconhece o belo, ela sabe reconhecer o belo, mas a arte para ela vem com o artesanato, o fazer junto, né? Afrodite é uma arte mais de contemplativa. Quando chegar a Afrodite, a gente vai entender esse detalhe. E de criar também. E de criar. A criação é mais Afrodite, isso. Né? O executar. A execução é Atena, né? Uhum. Então, se nós quisermos colocar a nossa característica no mundo, né? Nós quisermos realizar no mundo, a gente precisa acionar o lado Atena. É como se fosse a nossa porta de saída para o mundo externo, ali, uma realização. Por isso que ela é muito ligada ao setor profissional, né? Que é onde a mulher se realiza no mundo. Não são todas as mulheres que têm a Atena muito ativada e às vezes não se preocupam tanto com a questão profissional, mas mesmo assim precisam ter a Atena ativada por quê? Porque às vezes elas precisam realizar na própria casa, não se perder, né? Durante os afazeres normais, ou na comunidade que está trabalhando, ou uma comunidade que desenvolve um trabalho voluntário, independente se é um trabalho de remuneração financeira, ou se é um trabalho ideológico, ou se é um trabalho voluntário, é trabalho, é força de ação, né? De realização no mundo. Com estratégia pode ficar muito mais eficiente. Porque se a mulher não consegue colocar a sabedoria ali, ela se perde dentro do todo. Então a Atena traz isso. Lembrando que essa ação, né? Essa questão do externo, ela traz com a Atena porque a Atena decodifica essa energia masculina e traz para o feminino para que isso venha no equilíbrio e não venha de uma forma a desequilibrar a energia masculina, a energia feminina nossa, né? Por quê? Porque essa parte da ação da mulher é uma parte importante, é uma parte que Atena domina e toma conta na nossa parte. Mas se nós começarmos a abrir muito espaço para ela, a mulher perde a característica do feminino, porque essa é uma parte que não é dominante da energia feminina. Ela só é uma parte para conseguir conviver com a energia masculina. É a mesma coisa ao contrário na energia masculina, que uma energia de amor, de sensibilidade, claro que existe no homem, né? Claro que existe, vamos dizer assim, dentro dos deuses masculinos, né, que regem a energia masculina, a parte sensível, a parte de amorosidade, que tem uma conexão, vamos dizer assim, mais né, mais feminina. Só que ela é uma parte. E a parte da ação, do externo, do resolver, do conhecer, do se jogar no mundo, ela é muito maior, porque ela é parte natural dessa energia masculina. Se acontece ao contrário, né, e aquela parte sensível domina demais, ele trava a energia masculina. Então, dos dois lados pode acontecer esse desequilíbrio, tá? Por isso que a mulher tem que olhar para a característica do feminino dela do todo e ali entender onde a Atena consegue colocar. E o fazer de Atena, né, com essa sabedoria, essa estratégia, é diferente do fazer masculino, da energia masculina. Lembra lá do mito, para a gente só lembrar dessa ideia. A Atena é aquela que comanda os heróis. Ela fala, no caso de Perseu que mata a Medusa. Não foi lá a Atena que matou a Medusa, né?
Ela foi lá e falou, Perseu falou, olha, Perseu, tá aqui o escudo, tá aqui a espada, faz isso, 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 você mata a Medusa, toma esse cuidado. E o que que lá foi lá Perseu fez? Fez, usou sabiamente Toda toda a estratégia de Atena e executou, né? Então, quando as duas energias, os dois, vamos imagina numa empresa, os dois trabalhando, essa energia equilibrada, feminina e masculina, trabalhando junto, olha só o que resulta na vitória, né? É claro. Agora, quando aí que está o grande perigo, quando a energia feminina não equilibra e essa Atena é tomada, ela desconecta muito rápido a energia feminina e ela vai demais para a energia masculina. Então, o que que ela vai querer fazer? Ela não vai querer pegar e dar a espada para Perseu e o escudo para Perseu. Ela vai querer ir lá e fazer o trabalho. E a hora que ela chega lá e quer matar a Medusa, não dá muito certo, né? E aí Perseu fica bravo com ela, né? E aí você tira a força do herói. E a Atena, ela sai da posição de deusa e entra na posição abaixo de heroína. Porque a deusa e a heroína tá aqui. A heroína é o caminho para chegar na deusa. A Atena sai da deusa e entra na heroína. E aí ela diminui o potencial dela e ela tira a característica ali do herói e quebra todo um conceito. E aí o que acontece? Desequilibra a energia. Por isso que o mito é perfeito nesse sentido. O mito ele traz toda a estrutura nossa inconsciente, que é uma estrutura da natureza. Gente, quem resolveu, quem fez a natureza, quem resolveu, é que deu essa característica, né? Então não é a gente que vai discordar do todo, né? Essa é a força do arquétipo. Sim. Né? E por isso que é importante conhecer os mitos, porque você vivencia esses mitos sem perceber. E se você tem um conhecimento do mito, quando você estiver vivenciando, você não vai perceber, mas você vai saber como agir. Sim. Que vai estar aqui dentro do seu coração, né? E olha, o mito é tão forte que ele influencia você conhecendo o mito ou não, tá? Apenas se você conhece o mito, talvez você tenha algumas chaves a mais ali para, na hora que precisar agir, tomar a ação certa, né? Sim. Então, dentro de toda essa característica, né, a gente viu, já deu para a gente perceber como é importante na ação do mundo ter o equilíbrio dessas duas energias, né? É bem interessante isso que é natural, né? E o mito, como a gente viu, fala isso lindamente. Outras características importantes que traz a característica de Atena, que ela precisa tomar cuidado porque não é o território dela, por isso ela precisa da ajuda de outras deusas. No mito, ela não tem contato com a mãe, tá? Então, a Atena, ela tem uma dificuldade natural sozinha, só o arquétipo, só aquele pontinho, ele é muito mental, ele vem para a sabedoria. Tanto é que ela é ótima para focar em estudos, tudo que trabalha o corpo mental, né? Como a Deise comentou. Estudos, projetos, trabalhos, tudo que vai ser realizado. A Atena é ótima para ser acionada nesse ponto. Mas tem alguns pontos que ela não trabalha muito bem. Ela não trabalha muito bem a linguagem emocional, porque é claro que existem outras deusas ali que dão conta dessa linguagem. Então ela não precisava, tá ali dando conta daquilo. Ela vai dar conta da parte mental dela. Nós precisamos, hein? Sim, porque assim, a Atena, aí é que tá a grande força que a gente falou lá no iniciozinho e que a gente toca no ponto central. Nós somos as 7 deusas. Independente se sua deusa mais forte é Atena, se sua deusa mais forte é Ártemis, se sua deusa mais forte é Afrodite, ou Perséfone, ou qualquer uma das 7. Não importa. Atena está aí em você também.
Ou se você tem ela mais forte, você não é só a Atena, você tem outros pontos. Acontece que existe naturalmente uma facilidade para ativar algumas facetas desse diamante. É como se fosse assim, o diamante tem 7 lados, só que esses 7 estão ali, em uma redoma. É como se a deusa principal fosse a primeira faceta que você olha ao olhar o diamante, mas você vai virando ele, vai dando uma volta nele, você vai ver que tem todas, né? E aí, conforme você precisa, você vai colocando a luz na face melhor que precisa naquele momento, né? Você vai virando, é como se a primeira que você olhasse fosse a sua principal, né? Mas as outras estão ali. Então, normalmente, uma mulher que tem a Atena forte, ela tem uma facilidade de ativar o mental muito forte, o corpo mental, mas não significa que ela não tenha a conexão com as outras e não tenha o acesso com o emocional, a não ser que esteja no desequilíbrio. E aí é que é o ponto, né? No desequilíbrio, acontece como no mito dela não conhecer a mãe. Então, o que acontece? Ela não conhece, ela não olha para as outras deusas, né? Ela dificilmente, quando ela está no desequilíbrio, voltando a falar, não é natural isso é desequilíbrio, ela acaba tomando o espaço das outras, querendo falar assim, deixa que eu resolvo isso. Não, agora deixa que eu resolvo isso que eu vou saber melhor que você. Não, deixa que eu resolvo. Estratégia em tudo. Bota estratégia em tudo e as outras que é isso, Atena? Tá querendo dominar aí? E dela fica lá dominando partes que não fazem parte dela. Que ela não vai saber lidar bem. Não vai porque, saber gente, uma mãe extremamente mental, cheia de regras, vai ser uma mãe general doce com os filhos, né? Que vai trazer aquele amor que a criança precisa para crescer, né? Dificilmente, tem que ativar Deméter. Vamos ainda falar dela, né? É a mesma coisa no relacionamento amoroso. Atena no relacionamento. Primeiro, a Atena não tem relacionamento amoroso. É a outra que ela não vai tem acabar virando só amiga, amiga. E não vai passar do amiga, não vai ter relacionamento Até porque amoroso. o homem não consegue enxergar uma Atena como uma mulher. Essa é uma grande dificuldade e uma dificuldade que muitas mulheres hoje enfrentam em conseguir relacionamentos amorosos. A energia da Atena, ela tá tão próxima do corpo mental, ela tá tão ativado mental, que é a mesma energia que o homem ativa naturalmente dentro dele, né? Então, quando ele olha para a mulher Atena, ele vê uma parceira assim de amiga, uma colega de trabalho, alguém que ele fala, nossa, vai ser ótimo fazer um projeto com ela, a gente vai desenvolver um trabalho junto, mas olhar como mulher é diferente. Esta mulher precisa ter outras deusas desenvolvidas. Porque senão não tem atração, né? Ou acontece dela conseguir um homem muito acumulado, com características muito femininas. A mesma coisa que a gente pensa que já acontece com Ártemis muitas vezes. Por quê? Porque ela tá tão na polaridade Yang, né? Quando ela tá no desequilíbrio, ela não tá ativando outras deusas, e as deusas de relacionamento estão fechadas, vamos dizer assim, não estão conseguindo se expressar, é que ela traz ali a força da atração dela, vem com um homem, vamos dizer assim, um pouco mais fraco, mais feminino, tá? Porque o feminino, ele tem a fragilidade natural do feminino, e o homem tem ele é mais robusto externamente, né? Tem as duas características. Ela pegando essa característica da armadura dela, né? Nessa mais robusta, mental, vai trazer um homem que está no seu outro desequilíbrio. Porque a natureza é perfeita e ela coloca ali os dois para um aprender com o outro, né? Aprender a energia do outro, né? Tem uma pergunta da Mara. A idade cronológica contribui para a mulher ter variações nessas energias das deusas? Auxilia, tá? Auxilia até porque quanto mais velha você for, mais você vivenciou fases da vida que às vezes te trouxeram experiências de deusas que talvez você não tivesse, né, em determinada idade, tá? Mas não é regra geral. Por quê? Porque a gente entende que tem mulheres novas
que já vivenciaram muita coisa, já passaram por muitas experiências e vivenciaram deusas diferentes, tá? E tem mulheres bem mais velhas que quase não passaram, sabe quando fica sempre na mesma coisa, não tem muita experiência, vem naquele mundinho ali, e ela não saiu daquela mesma experiência, então realmente ela não teve tantas vivências, ela não teve oportunidade de vivenciar outras deusas. Mas todas nós temos as 7 deusas. O que acontece é que normalmente, se você não tem uma experiência natural de vivência, você acaba vivenciando a sua principal mais, tá? E as outras ficam um pouco embrionárias, porque assim, você pode ter, mas se você não precisa acionar, ela tá ali, tranquila. Não precisa estar negativada, porque é diferente uma coisa da outra. Só para explicar essa parte, depois você completa. Complementa. Tá. É diferente quando você tem uma deusa negativada ou muito baixa, que é quase no 0, quando a gente fala da questão na questão do teste das deusas, né? Que você tem as deusas ali, mas ela tá espremida, vamos dizer assim. Ela não tá conseguindo se expressar. Então, você precisa olhar para elas. Alguma outra deusa tá tomando espaço. E tem algumas que não é que elas não estão, elas estão bem, tá? Só que elas estão numa pontuação mais mediana, às vezes um pouco mais baixa. Quer dizer, ela tá ali, ela tá até confortável, mas eu não preciso de uma tanta expressão, eu não preciso de tanta coisa, porque o que eu preciso fazer, eu não tá na minha mão agora, entendeu? Então eu tô aqui em uma fase, eu posso me expressar. Então acontece isso quando normalmente você tem a sua deusa principal se expressando mais, né? Uhum. Sim. Eu diria que sim, a idade cronológica da mulher pode contribuir para ter essa variação da experiência da deusa que a mulher vivencia. A gente até fez uma vez uma série de lives chamada As Deusas, acho que As Deusas e a Mulher, que a gente falava da idade cronológica, né? Então, assim, a mulher, quando muito jovem, ali na infância, vivencia muito aspectos de Perséfone, né? Depois, na juventude, ali, geralmente, quem se apresenta é Ártemis. Logo depois, Atena, Afrodite também se apresenta. Afrodite acompanha a mulher em quase toda a fase da vida dela. E aí, depois vem Hera, Deméter. Às vezes, Deméter vem antes de Hera, né? Existem ali E, geralmente, Hestia, ela chega mais no final, né? Com a sabedoria. Mas independente disso, se uma mulher tem um Hestia, por exemplo, muito forte, ela vai ter esse arquétipo influenciando na vida dela desde pequena. Ela vai vivenciar esse arquétipo. Se a mulher ela tem Hera muito forte, a deusa principal também, desde pequena, ela já vai ser influenciada por esse arquétipo, né? Mas sim, todas nós, mesmo independente de qual deusa é aquela nossa principal, que a gente chama de deusa pessoal, o tempo, ele vai fazendo com que as deusas batam na nossa porta e falam, oi, cheguei. E aí, vamos vivenciar, né, uma experiência diferente desse feminino? Então, a idade influencia sim, a cronologia, né, a idade da mulher faz com que as deusas comecem a se apresentar. O que acontece também, lá no curso Despertar, né, a gente mostra muito isso. Aqui fica um pouco difícil, parece um pouco abstrato, né? Precisa de uma conexão mais a fundo, mas com o tempo dá para ir entendendo, né? Porque existe também a parte de tempo de cada uma, né? A Mila pergunta, quando não colocamos nossa consciência sobre o arquétipo, ele tem uma tendência a ficar no negativo? No caso da deusa pessoal? Sim, muitas vezes é uma maneira de você identificar, às vezes, a sua deusa pessoal pelo negativo. Acontece, né? Às vezes a gente vivencia uma força e a gente não está bem, e a gente vivencia aquela força no negativo.
e que muitas vezes a gente pode achar que é defeito, né? Pode se frustrar por causa disso, mas todo defeito é uma qualidade imensa ali como potencial, né? Porque todo defeito tem a sua qualidade no oposto, né? Então, quando você se vê vivenciando os aspectos negativos de uma deusa, fica tranquila. Olha quais são os aspectos positivos da mesma deusa. Tem uma força ali que você pode trazer para a luz. E uma outra coisa que acontece muito, principalmente hoje, no caso das deusas virgens, que a gente percebe isso muito nos atendimentos, no Despertar da Essência Feminina, né, no curso, é que como o externo também influencia muito, né, a nossa educação, o nosso externo também influencia muito a nossa ação e como nós lidamos com o nosso feminino, tá? E ali, você não conhecendo os arquétipos, você não conhecendo o seu feminino mais a fundo, às vezes qual vai ser o seu parâmetro? Sempre, às vezes, o externo, às vezes a educação, às vezes como você se coloca, né? Como foi apresentado o que é feminino no mundo. E hoje nós temos as deusas virgens no geral, elas estão muito mais valorizadas, vamos dizer assim, que as deusas vulneráveis, né? Então, tem uma mega supervalorização das deusas virgens e uma depreciação das próprias mulheres, né? Na educação, até de mãe para filha, das deusas vulneráveis. Muitas vezes as mulheres que podem ter essas deusas vulneráveis mais forte ou também tem uma força bem predominante, porque às vezes não é só uma, né? Às vezes são 2, 3 que são ali que estão ali com as principais, são as principais, né? Elas vêm primeiro e aí você se força a reprimir e coloca às vezes uma Ártemis, uma Atena, até uma Hestia, dependendo, né? Mas principalmente a Ártemis e Atena, né? Ali na frente, cria essa tensão entre elas, né? Dentro da sua própria personalidade, fica cansativo para você e você desequilibra o seu feminino. Acontece muito isso. Quantas mulheres passaram no curso com a gente? A gente vivencia uma deusa a cada semana, tá? De tão profundo que é o estudo de uma deusa, é o estudo e o sentir de uma deusa. Então, para você saber exatamente como funciona em você, você passa por uma semana com ela, fazendo atividades, dando um mergulho muito profundo. Quando elas passam pelas deusas, elas se admiram. Ela fala assim, me encontrei. Literalmente, me encontrei, agora eu sei. E às vezes elas têm que conversar, ela tem que muitas vezes a Atena ela é clássica, ter que tirar briga com a Atena, porque muitas vezes a Atena tá ali muito forte, a Ártemis tá ali muito forte, porque são expressões muito aceitas para a mulher, né? A mulher é muito aceita como boa profissional, mas como às vezes pouco aceita como a dona de casa, ou como uma mulher mais romântica, ou uma mulher que queira mesmo desenvolver mais o seu lado esposa. Às vezes é muito mal visto na nossa sociedade e ela é muito bem vista como profissional, ou aquela forte, a que luta, da casa social e vamos lá. E isso acaba com a estrutura do feminino, porque você não pode abrir com você. Então, acontece muito isso, de você, às vezes, estar vivenciando uma ilusão do que você acha que é feminino. Né? Então, esse estudo dos arquétipos começa a fazer aflorar na alma, estudar o arquétipo, compreender o arquétipo, faz o inconsciente começar a dar sinais. Olha, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nesse outro, vai trazendo para o nosso consciente, a gente vai percebendo essa mudança. Né? Para finalizar, a gente vai falar agora o que você pode fazer para ativar a Atena. Por exemplo, se você sente que tem pouco dos aspectos de Atena, você quer ativar aí sua sabedoria, sua estratégia, né? Você quer se colocar no mundo, existem algumas coisas que você pode fazer para acionar essa energia de sabedoria. Essa quando você não tem muito Atena, tá, gente? A gente tá até agora ali, a gente tá falando quando a Atena vem muito forte. Agora a gente vem quando ela não tem.
tem algumas, bem na prática, né, gente? Tem algumas coisas que a mulher pode fazer no seu dia a dia que aos pouquinhos vai dando espaço para a Atena entrar em contato. Uma coisa que é muito gostosa, que dá para fazer às vezes com amigos, com família, e que vale a pena, ou até sozinho mesmo no computador, é jogos. Gente, jogos de tabuleiro, coisas que despertem essa mente estratégica, ajuda muito a despertar a nossa Atena a interna, porque ela realmente traz essa energia da estratégia e você acaba ativando pontos que você não está acostumada. Então, desde jogo de dama, jogo de xadrez, né, que são básicos ali, até esses jogos de tabuleiros mais complexos, eu amava o War, né, gente? Então, eu lembro do War, não sei nem se tem alguns mais modernos, mas eu sempre joguei muito War na minha adolescência. Então, jogos assim que trabalham a estratégia, auxiliam muito no desenvolvimento mental, do corpo mental estratégico da mulher, né? Uhum. E aí depois você pode levar essa estratégia para a sua vida também. Você pode ver qual é o objetivo que você tem. Você quer se colocar no mundo como uma profissional, né? Você quer um emprego? Ou você quer ser empresária, empreendedora? Qual é o seu objetivo? Primeiro você define aí onde você quer chegar, né? Onde aqui é a minha vitória. Aí depois você monta a sua estratégia para chegar até lá. Quando você faz isso, você pode fazer isso colocando no papel. Você está ativando a sua Atena. Colocar no papel ativa muito a Atena, não deixar a coisa só ali perdida. Organizar, colocar numa lista, no papel. E mesmo os afazeres diários, gente, você não precisa estar num trabalho, mas se você começar a ter uma organização mais prática dos seus afazeres diários, colocar realmente, fazer listas, se planejar para o dia, sabe? Porque tudo isso é estratégia. São pequenas coisas que vão ativando a sua Atena se você não tem ela tão forte, né? Você vai colocando ela no seu dia a dia. Parece coisas pequenas, mas isso auxilia muito no feminino, né? Dentro para as mulheres que não têm Atena, elas têm falta desse chão, né? Que a Atena nos dá, né? Então isso é importante. Outra forma de ativar também na prática é se dedicar a algum estudo de algo que você gosta. Não precisa necessariamente fazer uma faculdade, ter um estudo acadêmico longo. Mulheres que têm Atena muito fortes gostam e é muito interessante. Então façam realmente, tenham essa... às vezes elas até uma das profissões acadêmicas, elas atraem muito as Atenas, né, universidades e coisas assim. Mas às vezes a mulher tem um gosto, vamos dizer assim, por culinária, né? Vamos dizer assim que tem uma Deméter forte ali. E aí ela vai o quê? Ela vai estudar um pouco mais a fundo, ela vai entender um pouco mais as propriedades dos alimentos para poder fazer melhores combinações. Isso ela está auxiliando ali a força, vamos dizer assim, de uma principal dela, de uma Deméter principal, só que trazendo aí uma Atena, que pode ser um pouco mais fraca, mas que pode auxiliar ela a ir mais a fundo no conhecimento ali do material da cozinha, de tudo que ela vai usar ali, vamos dizer assim, para a parte da culinária. Então ela pode ler livros, ela pode assistir vídeos e pesquisar mais sobre um assunto que ela gosta, né? Isso é a Atena. E se você quer saber como está a sua Atena, você pode fazer o teste deusa pessoal. Solicita no Instagram, no perfil do Tecendo Essência no Instagram, tem um link que você clica e aí você acessa o formulário Teste Deusa Pessoal. Quem está no YouTube também tem o link embaixo de todos os vídeos, tem lá, nos acompanhe nas redes sociais e tem um link. Aquele link leva também para você acessar esse formulário. Quem está no Facebook, procura lá em algum lugar que você vai encontrar também esse link do Linktree, tá? Do Tecendo Essência, para você acessar esse formulário e solicitar o teste. Aí você faz o teste e fica ligado aqui no Tecendo Essência. Hoje falamos de Atena, ontem falamos de Este, já falamos de Ártemis. E até terça-feira da semana que vem vamos falar de todas as deusas. Perséfone, Deméter, Hera e Afrodite.
acompanhe a gente sempre às 20 horas no Tecendo Essência. Tem uma última pergunta rapidinho que dá para responder, da Mila. Ela pergunta se a Atena de uma pessoa vai ser sempre igual a Atena de outra. Não, gente. Em todas as Atenas, as Perséfones, as Deméteres, elas têm uma essência igual, entendeu? Deixa a gente só pra entender. Aquele pedacinho do diamante que a propriedade dela é o mesmo, o mito é o mesmo, a característica central da energia de cada deusa é a mesma, mas a expressão dessa deusa no feminino da mulher é diferente, porque a gente vai ter que entender a harmonia, a combinação de todas, porque tem Atenas, mas tem uma Atena que pode estar bem equilibrada, mas que não é a principal. Se uma principal for uma Hera, uma Afrodite ou uma Perséfone, vai agir totalmente diferente a Atena se de uma outra mulher que a Este é a principal, ou que a Ártemis é a principal, ou que propriamente a Atena é a principal. A combinação do equilíbrio das 7 deusas vai trazer uma identidade, um DNA único para o nosso feminino. Mas as características essenciais, a essência ela é a mesma. Não existe uma Atena diferente de outra característica de Atena. A deusa é só uma, quer dizer, a deusa é a mesma, né? Passa por aqueles mitos. Agora, o quanto você vai expressar desse arquétipo, né? Ou quais partes você vai expressar mais, isso depende muito da vivência pessoal da mulher e até como ela está inserida na sociedade, se está na cidade, se está no interior, se ela tem acesso ao que uma mulher Atena, por exemplo, ela é uma mulher da cidade, ela se desenvolve bem na cidade. No interior já é mais difícil esse desenvolvimento. Ele vai existir, mas não vai ser igual como se ela estivesse na cidade, né? Então são muitas peculiaridades que fazem com que o brilho da mulher seja diferente. Sim, mas todas brilham, somos únicas. Nós somos únicas. É que a gente fala, todas nós temos a nossa essência única em si, mas também temos a conexão de todas, porque temos as 7 deusas juntas. Né? Estamos em cima do horário, tem uma última pergunta ou comentário, vou ler aqui e a gente vai encerrar. Qualquer coisa a gente termina amanhã de comentar os comentários. Vamos lá. A Daniela falou, estou amando aflorar minha Atena com vocês, meu caderninho. Que legal. Meu caderninho já está cheio, gratidão. Ai, que bom. Profas, ela tá chamando de profas, que legal. Gratidão. E a Mara falou que o caderno dela também está cheio. Muito bem, que legal que vocês estejam anotando, gente. A gente fica muito feliz. Vocês devem estar fazendo diário pessoal lunar, né? Também nós temos diário, né? No link lá que eu comentei antes, onde você pede o teste deusa pessoal, você também pode solicitar o modelo do diário pessoal lunar. Solicita lá que você vai fazer igual a Mara e a Daniela. Anotar tudo certinho, entender o seu desenvolvimento cíclico. E já começar a se conhecer. Muito legal isso, a gente fica muito feliz. A gente agradece, a gente sempre pede, quem gosta, compartilha, tá? Nós temos muitos vídeos, façam esse mergulho nos vídeos, chamem outras mulheres, tá? Vamos compartilhar esse conteúdo, para que essa mensagem mesmo, esse ensinamento, possa atingir cada vez mais o feminino no mundo. Porque a gente está precisando trazer esse feminino para o mundo. Despertar o feminino, despertar a essência feminina. Gente, até amanhã.